tem Bragantino e Flamengo ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. Confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão. O Lucas Rangel, direto de Bragança Paulista, onde vai ser esse jogo? Conta mais do Flamengo pra gente. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Mari? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O Flamengo tá pronto, mas cheio de desfalques, né, pra enfrentar o Bragantino hoje aqui em Bragança. São 8 peças no total, peças da defesa, do meio-campo, do ataque, incluindo os 2 laterais esquerdos. Enfim, o técnico Felipe Luiz vai ter que improvisar mais uma vez o Varela na esquerda. E a princípio vai com o Bruno Henrique mesmo, apesar do gol do Pedro, apesar da expectativa pelo Pedro, o Bruno Henrique deve começar como titular. Tem a notícia ruim dos desfalques, mas a notícia boa da chegada do Saúl, meio-campo espanhol de 30 anos, que estava no Sevilha, mas pertencia ao Atlético de Madrid. Chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos, assinar contrato, e vai ser novidade do Flamengo aí nas próximas rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo, Mari, que não ganha do Bragantino aqui há um bom tempo, desde que o Bragantino voltou para a Série A em 2020, 5 partidas com 3 empates e 2 vitórias do Braga. O Flamengo tenta vencer, então, para se aproximar do líder Cruzeiro e evitar uma aproximação do próprio Bragantino. Vamos ver o campinho com a provável escalação do Mengão para logo mais às 9h30 da noite? Rossi no gol, Wesley na direita, zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Varela improvisado na esquerda, Everton Araújo na vaga do Alan, que também machucou, Jorginho e Arrascaeta, e no ataque Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Expectativa de um bom público hoje aqui em Bragança e também da torcida do Flamengo comparecendo para apoiar o Mengão. Jogo às 9h30 da noite com transmissão da Globo. Um abraço, Mari, para você. Valeu, Lucas. Outro. E o Flamengo tem mais uma crise para chamar de sua, hein? Agora, do chefe do departamento médico, Dr. José Luiz Junco, como meio-campo, uruguaio de la Cruz. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. E foi assim, com essa mensagem, que mais uma crise começou no Flamengo. Como se já não bastasse tudo que aconteceu com o Pedro nas últimas semanas. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Não precisava me exporem da maneira que foi feita. Agora, a questão é com o uruguaio De La Cruz. Em 2023, o Flamengo pagou mais de 100 milhões de reais ao River Plate por ele. Mas até hoje, não conseguiu engrenar. Desde a chegada ao clube, foram 112 jogos do Flamengo. Em 26, ele ficou de fora por lesão ou para ser poupado. É quase um quarto das partidas. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Essas falas foram todas do chefe do departamento médico do clube, José Luiz Junco, em um grupo de WhatsApp. E o Junco ainda disse mais. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, e não para jogar futebol competitivo. Logo depois dessa mensagem vazar, Arrascaeta postou numa rede social uma foto com um companheiro. Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim. Em nota, o staff do De La Cruz se pronunciou, dizendo que foi pego de surpresa e que a atitude não é ética nem correta. Também em nota divulgada há pouco, o Flamengo disse que a mensagem vazada não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que compõem o departamento de futebol profissional do clube. A diretoria ainda afirmou que não vai comentar especulações. José Luiz Junco é chefe do departamento médico de todos os esportes do Flamengo. Bom, Pedro e Felipe Luiz. A relação entre o técnico e o jogador tá meio estremecida, né? E aí a gente reuniu alguns torcedores para entender quem é que eles acham que tem razão nessa história, hein? Vou dar um cartão vermelho pro Pedro. Eu vou dar meu cartão vermelho pro GPS, que foi o pivô. Pedro, te adoro, tá? Você é animado. Vou dar um cartão vermelho pro Felipe Luiz. Tô chocada. Globo Esporte agora também é papo de boteco, só com torcedores do Flamengo. Bora falar de futebol, então? Fazendo o que a gente gosta, falando de futebol e comendo. Será que todo mundo tem a mesma opinião sobre o caso Pedro e Felipe Luiz? Eu concordo com o que ele falou, não da forma, claro. Eu acho que ele pegou pesado em algumas palavras. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável,
beirou o ridículo. O Felipe usou um pouquinho das palavras ali, um pouco fora do tom, né? Você é fã do Pedro, né? Muita coisa. Nós também somos, tá? Pra deixar claro. Ouvi fofoquinha interna sobre possíveis vendas, então acredito que aquilo magoou ele de certa forma. Não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Da forma que o Felipe Luiz falou na coletiva, eu achei muito agressivo. Peraí, eu quero entender então aqui. Todo mundo achou que o Felipe Luiz pegou pesado com o Pedro? Eu achei que ele pegou muito pesado. Mas eu acho que era necessário, pelas atitudes que o Pedro estava tendo. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo. Na entrevista que ele teve após o jogo contra o Fluminense, ele não tentou amenizar a situação. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna. A torcida já perdoou, porque basta ele fazer gol que a torcida perdoa. Mas era o roteiro mais óbvio. Pegaram o roteirista mais fraco do mundo e falou, ó, você vai fazer gol voltando contra o Fluminense. Artilheiro é artilheiro! Pedro conhece o caminho do gol! Eu estava lá no domingo, ele ficou de frente pra mim comemorando, eu chorei a beça. Igual Por que criança. você chorou? De felicidade, de ver que ele tava ali dando a volta por cima. Eu fiquei esperando pra ver se ele ia no banco abraçar o Felipe, alguma coisa nesse sentido assim. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. Na hora que aconteceu tudo que aconteceu, a exposição que teve, pra mim ele não ia ficar no Flamengo. É que o Flamengo ele tem uma necessidade de uma crise institucional, assim, quase que mensalmente. O ano do Flamengo nunca pode ser tranquilo. Parece que tem que tomar aquele tapinha na Tem que bunda, tomar, né? Pra poder, vai. Contra o Bragantino, Pedro titular ou não? Pedro titular. Pedro titular, sem dúvida. Sério? Agora você Com certeza. O Pedro, a gente costuma chamar lá em casa, ele é uma máquina de fazer gol. Então ele tá ali, você vê o gol de domingo, ele fez o gol deitado. Fez o gol deitado porque tava com preguiça. É, exatamente. Tem esse detalhe E a gente, aí o que rola aí. A única coisa que a gente concorda aqui é que o Flamengo é acima de tudo. É isso. De qualquer coisa. É isso. Vamos dar um tchau que hoje à noite vocês têm compromisso, né? Flamengo e Bragantino. É isso. Tchau, gente. Trazer uma atualização sobre esse longo boletim médico que a Alcilene trouxe no VT. Vamos lá, sobre o Danilo. É lesão grau 2. Isso significa que em menos de 21 dias ele não volta. Estamos falando de um jogador também com idade avançada, que requer um pouco mais de cuidado aqui no futebol brasileiro. Então eu acredito que ele só volte aí lá para a segunda quinzena de agosto. Ou seja, desfalque importante para o Felipe Luiz, numa sequência importante de jogos que vem pela frente. O Alan também é mais um desfalque para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo divulgou a lista de relacionados e atualizou a situação do volante, que vinha fazendo bons jogos, mas ele está com um problema, uma fascite plantar, e por conta disso vai fazer controle de carga e não viajou com a delegação para pegar o Red Bull Bragantino. Ou seja, mais um desfalque no setor. E o Alan que estava indo tão bem, né? Um jogador tão importante nos últimos jogos, os últimos 3 jogos dele, ele fez 3 jogos bons. Inclusive, repito, contra o Santos, eu acho que o Flamengo só perdeu por conta da saída dele, que eu acho que a entrada do De La Cruz também não ajudou em nada, e De La Cruz também novamente como desfalque. É um jogador que fisicamente não entrega nada. Infelizmente, eu comemorei muito a contratação dele, não vou negar. Não serei engenheiro de obra pronta de ficar aqui criticando a contratação de La Cruz. Mas, de fato, até o momento não deu certo. Se vai dar certo ou não daqui para frente, só o tempo dirá. Mas eu não tenho tanta confiança assim. Então é uma lista extensa do técnico Felipe Luiz de desfalques para pegar o Red Bull Bragantino. Porém, temos a notícia boa. Qual é, Enfim, reforço chegando ao Flamengo. Depois de muita demora, muita reclamação da torcida, tem um espanhol chegando ao Flamengo, um espanhol que jogou com o Felipe Luiz lá no futebol europeu. Se trata de Saúl, jogador que atua no meio de campo. Ele atua muito mais pela meia direita, mas também faz a meia esquerda, já jogou de volante. Bom você me perguntar isso, porque muita gente acha que ele vem para ser o substituto do Gerson. E essa não é a ideia da comissão técnica e nem da diretoria. É um jogador versátil, é um jogador que pode agregar em vários setores do meio de campo. Repito, ele atua muito mais como meia-direita, que de fato era uma posição que o Gerson fazia. Mas a ideia da diretoria não é passar para o torcedor que está contratando o substituto do Gerson, que eu acho que não faz o menor sentido. São de fato jogadores totalmente diferentes. Mas é um jogador que é considerado o coringa espanhol, que atua pela meia-direita, meia-esquerda, tem uma longa passagem pelo Atlético de Madrid, ele é considerado ídolo lá, jogou uma temporada muito bem pelo Chelsea e na última temporada ele atuou pelo Sevilla por empréstimo. Então, assim, muita gente
pode criticar a contratação dizendo é um jogador que está em declínio, o Atlético de Madrid está topando ceder, porque o Flamengo não vai pagar nada para ter esse jogador do Atlético de Madrid. Ele está rescindindo o contrato dele com o Atlético de Madrid. O Flamengo só negociou... que chegou agora lá, né? Exatamente. O Flamengo só negociou luvas e salário com o jogador. Então o Flamengo não está fazendo investimento alto para contratar esse jogador. Muita gente critica, está contratando um jogador em declínio. Não, gente. De fato, ele está em declínio na carreira dele, mas no futebol brasileiro, ele tem totais condições de render e jogar o bom futebol que ele sabe jogar. É um jogador que, enfim, todo mundo conhece esse jogador. Ninguém fica no Atlético de Madrid durante anos como ele ficou, sendo ruim de bola. Pelo contrário, ele jogou ao lado do Felipe Luiz. Então o Felipe Luiz conhece muito bem esse atleta. Então ele chega para fazer a meia direita, mas a diretoria do Flamengo e a comissão técnica entendem que ele também pode fazer a meia esquerda e até mesmo de volante, caso seja necessário. Cobra da bola, né? Sempre bom ter, isso é bom. 30 anos de trato, então eu acho que foi uma contratação muito boa do Flamengo. Não tem como a gente dizer que vai dar certo. Não tem como, a gente não tem essa certeza, tem um período de adaptação, a primeira vez que ele vai atuar no futebol brasileiro, mas acho que, entre aspas, a aposta é uma aposta muito boa. Galera, chegada do Saúl, meia espanhol de 30 anos, que vai assinar o contrato. Eu falo vai assinar porque na gravação do vídeo aqui ele ainda não assinou. Ele vai passar por exames médicos na manhã dessa quarta-feira e aí depois ele assina o contrato válido por 3 temporadas. E foi uma chegada sensacional, tá? Ele esbanjou simpatia, cumprimentou o Chapolin, nosso glorioso Chapolin, torcedor ilustre do Flamengo, a plaquinha do Chapolin ele pegou também, segurou, tirou foto, sorriu. Cara, chegou bem demais o Saúl, vou te falar. Se ele chegar assim dentro de campo, sucesso absoluto, porque de fato mostrou, eu repito, gente, isso é importante, tá? Isso é importante. Eu tenho certeza que os torcedores nas redes sociais gostaram bastante, a repercussão extremamente positiva. O Atlético Mineiro vive um momento extremamente delicado nos bastidores. Jogadores do elenco cobram parcelas em atraso de FGTS, direitos de imagem e até salários, escancarando a grave crise financeira que o clube atravessa. Com uma dívida que se aproxima de 1 bilhão, o Galo tem encontrado sérias dificuldades para manter suas operações básicas do dia a dia. A situação gerou forte insatisfação interna e, diante disso, muitos atletas já estão buscando uma maneira de deixar o clube. Um dos nomes mais comentados nesse contexto é o de Hulk. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o atacante estaria de saída do Atlético e pode estar muito próximo de reforçar o Flamengo. A diretoria rubro-negra, atenta ao mercado e ciente da possibilidade de uma rescisão amigável do jogador com o clube mineiro, já se movimenta nos bastidores para viabilizar o negócio. José Botto, diretor do Flamengo, tem como objetivo oferecer um contrato de 2 anos a Hulk, acreditando que sua chegada pode ser essencial para o segundo semestre do clube. O técnico Felipe Luiz, que sempre elogiou o futebol de Hulk, vê com bons olhos a sua contratação. Segundo pessoas próximas ao treinador, ele acredita que Hulk pode agregar atributos que atualmente faltam ao elenco do Flamengo, como o chute de longa distância, cobranças de falta e principalmente sua postura profissional e liderança dentro de campo. Mesmo com 38 anos, Hulk ainda apresenta excelente condição física e tem se destacado com gols, assistências e presença em campo. A diretoria entende que, em um ano de múltiplas competições, ter um jogador experiente e decisivo como Hulk pode fazer toda a diferença na reta final da temporada. Além disso, sua versatilidade no ataque pode oferecer novas opções táticas ao treinador. O Flamengo está em busca de atletas que possam decidir jogos grandes e suportar a pressão de momentos decisivos, e Hulk se encaixa perfeitamente nesse perfil. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Hulk será um grande reforço? Sim ou não? E sobre os vazamentos no Flamengo, o que, na sua opinião, a diretoria deveria fazer? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.